Hebreus capítulo 11. E é uma bênção muito grande. Por quê? É um capítulo que fala só sobre os heróis da fé. Só que não fala só de fé, gente. Fala da fé de homens que sofreram. Barbaridade. Gente, teve gente aqui que sofreu muito. Teve gente aqui que morreu pobre. Teve gente aqui que morreu partido no meio. Então, assim, não que fé esteja, interligada. Fé é sofrer. Mas não há dúvida que muitas coisas que promovem um exercício de fé é o sofrimento. Por que às vezes você vai buscar Deus? Porque você às vezes está num sofrimento, né? Então, no caso desses heróis aqui, muitos sofreram por estar com Deus, não porque precisavam de Deus, mas por estar preferiram morrer do que abrir mão, né? Então, vamos lá então, que vai ser um tempo muito especial. Hebreus capítulo 11. Acompanhe com a gente aí. Então diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aqui já abre uma introdução para o livro, né? Conceituando o que é fé, né? Fé não tem nada a ver com aquilo que você está vendo. É o contrário, a fé ela é impulsionada por aquilo que você não vê, tá? Então é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, mas queremos, tá? Fala do que? Fala sobre os antigos, que eles alcançaram testemunhos através justamente da fé, e fala também, tá, acerca da criação do universo. E diz assim que o universo ele não foi criado por aquilo que ele é visível, mas pelo poder da palavra que é invisível, ok? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso é muito importante, né? Cita 2 exemplos de fé, fala sobre Abel, fala sobre Enoque, tá? E diz que é impossível, né, que aqueles que se aproximam de Deus, tá, não sejam galardoados. Então, você crê... Ele recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aquele que busca. Então, assim como, né, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não tem como você querer agradar a Deus sem fé, que não seja através da fé. Tá? Vamos lá, tem mais alguns exemplos. Pela agora. fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Interessante aqui, né, pastor? Porque a gente fala de Noé e dilúvio, só que ele nunca tinha visto chuva, né? Então, assim, foi uma mega fé dele, porque... Crer em algo que nunca viu. Em algo que nunca viu, porque uma coisa é alguém falar assim, ó, construa uma arca, ó, porque vai chover. Você vive num lugar que vive chovendo, cheio de inundações. E vai inundar, né? Fácil. Agora, para ele que nunca tinha visto chuva. E interessante, e vale aqui uma pergunta também, porque aqui fala, né, que ele construiu uma arca para salvar a sua família, tá? Pela fé. Pela fé você já está construindo a sua arca para salvar a sua família, né? Que sigamos o exemplo de Noé aí, gente. A nossa família talvez é o nosso maior bem que a gente tem, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade,
originaram-se descendentes tão numerosos como estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Interessante te contar uma coisa, né? Você veja que aqui se começa a citar o exemplo de Abraão e fala, né? Que ele foi chamado, né? Para ir para um lugar, tá? E ele obedeceu, tá? Mesmo não sabendo, né? Para onde estava indo. Então imagina, gente, uma coisa é você realizar algo, por exemplo, realizou algo que nunca viu, né? Porque nunca viu chuva, então está realizando a construção da arca. Agora você, né, sendo dirigido para um lugar que você sequer sabe para onde está indo, tá? Então assim, é mais ou menos assim, a gente sabe, a gente pensa saber para onde a gente está indo, né, gente? Eu penso saber, a pastora também. Amanhã, por exemplo, né, eu pretendo estar em tal lugar. Agora imagina você sair, eles falam assim, bem, sai para fora. Mas vou para onde? Não para lugar nenhum. Por enquanto você não sabe de nada. Gente, olha o que é esta fé, você ir para lugar nenhum, porque você não sabe para onde está indo. Pastora, uma coisa é a motivação que eu tenho, vamos viajar, vamos para Roma, vamos para Itália, vamos para, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Você sabe para onde está indo, né? Você tem a motivação. Agora, vamos viajar, para onde? Conversão é isso no meio do caminho. Você não sabe onde. Que motivação que você tem, pastor? Vai viajar, não sabe para onde. Eu quero saber para onde. Pergunta para a pastora quando eu quero viajar, gente, né? Ele fala assim, onde nós estamos indo? Nós vamos saber. Não, ela morre do coração, né? Ela precisa saber. É assim o ser humano, a gente precisa saber, né? Mas a fé aqui foi, ele não sabia para onde estava indo. Agora preste atenção no que vem a seguir. Todos esses viveram pela fé e morreram, sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Chama atenção que encerra dizendo assim, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. É como Deus fala assim, não, eu sou o Deus desse povo aí. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu tenho prazer de dizer eu sou o Deus desse povo aí. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Observe que isso chama sua atenção que começa a citar relatos de fé, começando Isaque, Jacó, José, Moisés e assim por diante. Ao todo são mais de 16 pessoas que vão estar sendo citadas aqui, mas vamos continuar lá. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de filha da Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível. Deixa eu só chamar a atenção para você. Primeiro, observe o verso 26 que fala por amor de quê? Por amor de Cristo. Considerou sua desonra uma riqueza maior. Estamos falando de quem? De Moisés. Como é que é Moisés? Por amor a Cristo. Cristo não é da época de Moisés, gente. Ou será que ele tinha uma revelação, né, de Deus? Né? Olha só, né, tá dizendo assim, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que o tesouro
do Egito, porque contemplava, né, sua recompensa. Eu falei Moisés, não, acho que é José, né? Não é Moisés, ó. Pela fé, o verso 24, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra. Como por amor de Cristo, né? Isso aqui, gente, a gente vê o quê? Como Cristo, a Paulo de São disse que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele estava com o Pai desde a fundação do mundo, tá? Então a gente vê aqui que ele poderia não conhecer a pessoa, né, de Jesus Cristo, nascido de Maria, né? Até porque ele vem bem antes. Mas a revelação do Filho de Deus já existia de alguma forma, ok? Vamos lá. Pela fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém. E aqui então encerra com uma conclusão, uma mensagem, né? Antes de nós chegarmos no verso 39 e 40, então deixa eu só pontuar do 35. Né? Podemos pontuar ali Podemos. O 33? Então podemos. Antes do 35? Sim. Porque ali, gente, diz que os quais pela fé fizeram o quê? Conquistaram reinos. Olha o que você conquista através da fé, né? Você pratica a justiça através da fé, porque não é fácil, né, pastor, praticar a justiça. Alcançar o cumprimento de promessas. Então, assim, as promessas que você vai alcançar vai ser através da fé. Fechar a boca de leões, você precisa fechar a boca de leões, é através da fé. Apagar o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E ainda diz, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. Que forte isso, hein? Tudo através da fé. Forte, né? Aí agora o 35, né? Poderosa. Você veja o que a fé impulsiona, né, gente? Quanta coisa tremenda. Só um detalhe aqui no verso 35, fala assim: houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Que coisa doida isso aqui, gente. Doideira, hein? Se você ler os evangelhos, você sabe do que se trata. É o poder da ressurreição. Que quando Jesus ressuscitou, diz que viram-se tumbas abrirem e mortos sendo ressuscitados. Olha que forte. E uma coisa que ninguém sabe, assim, tudo bem. E esse pessoal que ressuscitou, né? Que as mulheres receberam, os que tinham morrido de volta, tá? Daí eles permanecem como seres humanos normais? Não, assim como Jesus, eles são arrebatados, ascendem ao céu. Sempre foi uma incógnita. Mas aqui, na continuidade, ele fala assim: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, né? Então, está falando aqui também das pessoas de fé, né? Então, gente, sempre importante a gente lembrar que existe uma ressurreição superior para que nós possamos alcançar, ok? E encerra então o capítulo, né?
falando, né, que todos esses receberam um bom testemunho, que todos nós possamos vivenciar isso também na nossa vida, né? E o 40 fala, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Deus sempre tem algo melhor planejado para nós. Que essa seja a mensagem dessa manhã para você saber que por melhor ou pior que esteja a sua vida hoje, Deus sempre tem planejado, planos melhor para nós. É verdade. Amém? Deus abençoe vocês, queridos, um grande abraço, né? Escutando os passarinhos aí, tem passarinho.